Provocando inúmeros estragos, as fortes chuvas da noite da última quarta-feira deixou Itapeva em clima de tristeza e luto. As vias públicas ficaram um verdadeiro caos, e dentre elas não podia faltar a Avenida Paulina de Moraes, que em todas as chuvas sempre é a primeira a ser afetada. Desta vez, ela ficou intransitável e carros que estavam estacionados foram arrastados. Um Fusca chegou a se chocar com uma Kombi e um Fiat Brava chegou a parar no meio do canteiro em frente à Menck Materiais. Surpreendente era a insistência dos motoristas, que mesmo vendo a situação, tentavam passar pelo local. Porém, quando viam os graves riscos, desistiam e faziam o retorno. O Corpo de Bombeiros já estava com toda a prontidão às ruas, verificando e atendendo às infinitas ocorrências ocasionadas pelas chuvas. Os prejuízos ainda não foram contabilizados, mas muitos asfaltos e lajotas foram arrancadas da cidade. A Rua Senhor de Camargo teve que ser interditada após a chuva, e a Rua João Augusto Lico foi tomada pelas águas. Nela, um veículo Meriva foi atingido pela correnteza. Uma residência na Rua Senhor de Camargo foi invadida pela água, tendo que os moradores improvisar algumas tábuas para impedir a passagem da chuva. Até cachoeira formou-se no local ao lado do mercado do produtor. A Praça Joaquim Marques da Silva ficou inundada, e quem esteve presente no local, naquele momento, pôde presenciar cenas de absoluto desespero e aflição das pessoas que lá estavam. Os estabelecimentos comerciais das proximidades tiveram que encerrar o expediente mais cedo, pois o risco era iminente. O córrego do Aranha, na Vila Presépio, transbordou, inundando todo o local. Devido ao acúmulo de lixo, a passagem da água ficou prejudicada, mas, por sorte, as obras realizadas naquele local ajudou a conter um pouco as enchentes. Porém, elas não foram suficientes para aguentar os 35 milímetros de chuva registrados na noite de quarta. Uma ponte que liga o bairro ao centro da cidade também foi atingida, deixando apenas uma passagem para os moradores poderem se deslocar. O Itapeva Clube foi tomado pela água da chuva rapidamente. A Avenida José Hermílio de Moraes também foi bastante atingida. Por ser um dos pontos mais baixos da cidade, a água, que vem dos bairros altos, escoa naquela localidade, formando um verdadeiro rio. Por pouco, o camelódromo não ficou todo alagado, porém, os estabelecimentos foram prejudicados e tiveram bastante trabalho com a sujeira. O asfalto, em frente às Casas Bahia, foi arrancado quase que totalmente pela correnteza. O cruzamento das ruas Roberto Geminiani e ficou bastante crítico. Um posto de gasolina próximo ao local ficou inundado e alguns engradados de refrigerante de uma distribuidora de bebidas foram levados pela enxurrada. Uma família do Jardim Maringá teve seus bens materiais perdidos devido à queda de 2 muros que se romperam com a força da água inundando toda a casa. Nesta ocorrência, houve 3 vítimas. Uma delas permanece internada em estado estável, uma vez que sofreu uma fratura na perna após ser atingida por pedras e tijolos no local desmoronado. Na Secap, formou-se uma forte correnteza em uma praça central, que seguiu em direção à Vila São Camilo. Esta, por sua vez, teve seu trânsito interrompido, deixando muita gente sem poder chegar em casa. Na Avenida Gastão de Mesquita Filho, estrada que liga Itapeva a Nova Campinas, concentrou-se a maior parte das águas. Um barranco desmoronou e algumas partes da estrada foram esburacadas pela enxurrada. Às 6 horas da manhã, se obteve a informação de que havia também caído perto da Montana uma motocicleta. Os trabalhos foram retomados e depois de quase 2 horas os corpos foram localizados, pois o lugar era de difícil acesso. As vítimas se encontravam totalmente presas nas ferragens e a caminhonete soterrada. Após tanto trabalho, o Corpo de Bombeiros identificou as vítimas como Juliana Fontes Assis, de 32 anos, e Marli Silva, de 46, as quais, infelizmente, já se encontravam sem vidas no local. Logo depois, a cerca de 250 metros, a terceira vítima, Pedra Oliveira Silva, de 44 anos, estava na motocicleta.
A família da condutora da Montana já estava no local e depois, quando souberam da notícia, o momento foi de bastante tensão, pois mesmo eles sabendo da gravidade dos fatos, existia ainda a esperança de encontrá-la com vida. Após a localização das vítimas, a perícia compareceu ao local e em seguida liberou os corpos. A remoção foi bastante complicada, pois a situação do local não era das melhores, existindo enormes pedras, grandes buracos e bastante mato. Depois desse trabalho, deu-se início à retirada do veículo, que ainda estava soterrado pela lama. O Alto Socorro Valério compareceu no local e foi de grande ajuda para esse resgate. Comoção e tristeza tomou conta de toda a cidade. A chuva acabou marcando este dia trágico para a família dessas 3 vítimas inocentes.